Hoje vamos falar de mais um fundo imobiliário, mais um episódio do Conhecendo FIIs, e hoje a gente vai falar sobre o XP-LG11, mais um fundo aí da gestão da XP, né, gestão de patrimônio da XP, e vamos dar uma olhadinha nele, falar sobre as características dele, se ele se enquadra, por exemplo, nas regras que eu utilizo para escolher fundos imobiliários para minha carteira. E aí, como já até comentei no vídeo do XP-ML11, acho que é o vídeo número 2 dessa série, eu gosto muito quando as gestoras, as administradoras têm um site próprio para o fundo imobiliário, isso ajuda bastante. Então, se você quiser, você procura aí pelo Google ou vai direto no link xplog, de XP Logística, .riweb, de relação com investidores web.com.br, que você vai chegar nessa belíssima página aqui que fala do fundo, onde você tem toda a documentação e todas as informações que você precisa saber para analisar um fundo imobiliário e se vale a pena ou não ter ele na sua carteira. E aqui as informações direto da fonte, direto dos administradores do fundo. Então você vê que aqui o site é bonitinho, você vai conseguir acesso a todas as documentações aqui em cima, nas informações com investidores, tem aqui os fatos relevantes, os resultados mensais, resultados trimestrais, anuais, regulamento do fundo, emissões, etc. E algumas informações iniciais e as mais recentes, como as demonstrações financeiras do último ano, do último mês que está disponível e também sobre a última distribuição de rendimentos, tá? Mais algumas notícias e mais alguns downloads aqui, um pouquinho de propaganda para te convencer a ser cotista desse fundo, beleza? E aí a gente já passa aqui para o perfil e característica do fundo, fica aqui nessa página, tá? Na parte aqui, o fundo, perfil e característica, eu já tinha aberto aqui em outra aba, que vocês não estão vendo, mas está aqui. E aqui a gente já começa a pegar algumas informações sobre ele. O objetivo, investir em galpões logísticos com a ideia de ter renda, né, através da locação dos ativos. Isso é interessante porque eu vou mostrar para vocês mais para o final a parte aqui referente ao Status Invest, que é o site que eu utilizo para fazer análise. E aí uma coisa que eu sempre falo, verifique se o tipo do fundo, de acordo com a Ambima, lá na classificação da Ambima, é de renda. E aqui no Status Invest aparece híbrido, porém, quando você olha direto no fundo, eles falam que o objetivo é renda. Tá até aqui, ó, classificação Ambima, renda, gestão ativa, logístico. Então a gente já tem aqui alguns pontos positivos. Um dos setores que eu sempre acho interessante ter alguma coisa, que é o setor logístico. Gestão ativa, que é importante também, o gestor está de olho no mercado, vendo as oportunidades e lidando com o patrimônio do fundo ali para você, gerindo efetivamente. E um FII com a classificação objetivo de renda, que é para isso que eu invisto em fundos imobiliários, com o objetivo de ter renda passiva através da distribuição dos rendimentos, dos dividendos ali mensais dos fundos. O administrador é a Vortex, se eu não me engano é assim que se pronuncia, é um administrador confiável, grande. Então passem mais um crivo ali dos filtros que eu uso. Gestor é a XP, também a gente não precisa falar. E essas outras informações aqui não são tão relevantes, como escriturador e auditor independente, pelo menos não para quem é iniciante ali no mundo dos fundos imobiliários. Aqui já vem a informação sobre a taxa de administração, que é interessante. Quando o patrimônio líquido está acima de R$ 1 bilhão, a taxa é 0,75 ao ano. Então, para eu facilitar aqui e olhar quanto que ele está valendo hoje, eu venho no Status Invest e vejo que o valor de mercado dele é de 3 bilhões e o patrimônio de quase 3 bilhões. Então, ele já está com a taxa de 0,75 ao ano, que é uma taxa interessante para um fundo imobiliário. Porém, esses fundos da XP, o que eu citei, XPML e esse aqui, o XPLG, eles têm a questão da taxa de performance, que não é algo tão comum assim dentro dos fundos imobiliários. E aí vem aquela taxa de 20%. 20% é um valor elevado, eu nunca sou a favor desse tipo de cobrança. Isso aqui demonstra um dos sinais de algo que eu venho falando há algum tempo sobre a bancarização da XP, dela está se aproximando cada vez mais daquilo que ela sempre criticou, que foram os grandes bancos, mas, enfim, faz parte aqui. E como o benchmark que eles utilizam para a taxa de performance não é um benchmark tão fácil assim de bater, ainda mais levando em consideração o atual momento onde a inflação está subindo, hoje a inflação dos últimos 12 meses está acumulada aí, o IPCA em mais de 8%, então não está tão fácil assim de bater, dá até para dizer que é aceitável ter essa taxa de performance com base nesse benchmark. Mas, Grupo XP, se alguém aí ver esse vídeo,
dá para cobrar menos, dá para pensar com um pouco mais de... tratar os cotistas com um pouco mais de carinho e um pouco menos de taxa, né? Porque 20% realmente é algo bem assustador. Se ficar com um quinto ali do que bate o benchmark, eu acho bastante. Acho que 10% ali e 15% no máximo estaria de muito bom tamanho, mas é opinião pessoal minha. E aí, aqui eu já peguei o relatório de maio, e aí já vamos dar uma olhada nele aqui e ver o que tem de interessante. Eu não olhei esse relatório antes, então vou ver a primeira vez aqui com vocês. Isso é bom porque aí vocês conseguem, junto comigo, ver aqui as dificuldades que você tem quando você pega um relatório a primeira vez, apesar de eu já conhecer a carinha dele. Beleza? Então aqui já vem no objetivo do fundo, a oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos, preponderantemente na área de logística e industrial. Interessante que ele é logístico, tem uma pontinha ali no industrial também. Aqui se fala da taxa de administração que a gente já viu, fala da taxa de performance e benchmark, que também a gente já acabou lendo lá na página do fundo. Essa parte aqui é referente ao mês, né, o que aconteceu, um comentário do gestor. Não vou ler isso aqui porque eu não acho tão relevante assim. Normalmente essas coisas de um mês é muito curto prazo, isso dá para ler de tempos em tempos, eu prefiro olhar o relatório anual. E aí, resultado financeiro, a gente dá uma olhada rápida aqui, receita de locação representando boa parte aqui do valor, é o que se espera mesmo. Evolução da cota, isso daqui eu vou olhar no Status Invest. Liquidez é um fundo líquido, é um fundo que eu sei que ele tem uma liquidez interessante, é um dos maiores fundos da bolsa, né? Rentabilidade aqui, vamos dar uma olhada, últimos 12 meses, ganho valor da cota, tá caindo. Eu não sei exatamente qual o motivo, mas os fundos imobiliários têm apanhado nos últimos meses aí, eles estão caindo devagar, mas estão caindo, né? Com menos volatilidade do que as ações, é o que se espera dos fundos imobiliários. Mas eles estão apontando aí, pelo menos para mim, a princípio, uma tendência de baixa. Mas como o objetivo aqui é renda, eu acho até que está ficando interessante. Tem muitos fundos aí que estão com valores legais para você adquirir. O XPLG, inclusive, é um deles. Lembrando que isso não é uma recomendação, aqui é só uma análise particular, uma opinião pessoal minha, e você não tem que seguir ela. Você tem que estudar, entender o que eu estou fazendo, porque o objetivo desses vídeos é mostrar como que eu analiso rapidamente ali os fundos imobiliários, que tipo de informação eu olho e que filtros eu utilizo. E você usa isso como base para criar sua própria metodologia, ou fique à vontade para seguir a metodologia. Lembrando também que eu dou mentorias, então se você quiser saber disso mais aprofundado, você fala comigo lá no Instagram, porque aqui não é o local para isso, para fazer propaganda. Enfim, portfólio, isso aqui é interessante. O percentual de receita de acordo com os locatários. E aí tem um especulativo aqui, se eu não me engano, isso aqui são... É parte de um imóvel que está em construção ainda, teria que olhar aqui, provavelmente eu vou ver essa informação em algum outro lugar, mas você vê aqui, Via Varejo, interessante, Leroy, Grupo Pão de Açúcar, Renner, B2W, Panasonic, Unilever, Dia Percentual, não sei como é que fala o nome dessa rede, e outro 24%. Você vê que há uma diversificação, isso é ponto positivo. No caso dos fundos de logística, é interessante que eles tenham uma diversificação de locatários e também de setores. Então você vê aqui que tem setor, por exemplo, de varejo de vestuário, setor alimentício, de mercado, né, em geral, setor de construção civil, o varejo basicão, né, ali da Via Varejo, que vende principalmente linha branca, eletroeletrônicos, acho que alguma coisa de móveis também, Unilever, mercado, essa parte aqui de tecnologia deve ser indústria, B2W também varejo, já está um pouco concentrada no varejo, mas em áreas diferentes aqui, tá ok, é aceitável também. Setor de atuação dos locatários, né, ele já divide aqui pra gente, coloca 38% no varejo. Especulativo, sabe-se lá o que é o especulativo aqui, provavelmente é essa parte aqui do Cajamar, talvez, não sei. Material de construção, comércio e distribuição de alimentos, logísticas e outro. Tá? Atualizações do contrato, é algo interessante também para a gente ver. Os contratos eles não estão concentrados em um mês só que em novembro, né, que você tem atualização de 20% dos contratos, você evita que de um mês para o outro você tenha uma variação muito grande ali nos resultados do fundo. Isso é interessante, não é um dos critérios que eu olho, tá, sinceramente não é o que eu acho que faz tanto diferente, mas é uma informação a mais aqui para você entender quando olhar esse tipo de informação em algum relatório de fundo imobiliário. Aqui é interessante, bastante coisa no IGPM, uma parte considerável no IPCA, pelo menos estamos como cotistas sendo protegidos da inflação. Lembrando que o IGPM está cada vez mais difícil reajustar os contratos pelo IGPM, porque o IGPM está nos últimos 12 meses aí acumulado em quase 40%. Então é até
é fácil de compreender que nem todo locatário vai poder pagar isso e realmente é algo muito elevado, é complicado você manter, então mesmo que o gestor não consiga, é algo aceitável e entender também o lado dos locatários, porque é muito o aumento conforme o GPM aí, com essa inflação disparada do jeito que está. Os contratos nos próximos anos, enfim, esse daqui não fez sentido para mim, então não vou continuar nessa informação aqui, depois eu entendo melhor, mas essa daqui que é interessante. Vencimento dos contratos, a maioria a partir de 2023, então tem aí um prazo legal, sabendo que dificilmente alguém vai deixar os imóveis ali. Imagino que boa parte dos contratos seja atípico, vou dar uma olhada nisso em algum lugar depois. Vacância vem caindo, né? Caiu aqui do final de 2020 para cá, já caiu um valor considerável, tipo 30% da vacância física já reduziu. Então, mais um ponto interessante, a vacância está no nível controlado. Composição física não vou olhar porque não é relevante. Diversificação geográfica é o que a gente sempre olha também. Então, isso aqui está por área bruta locável, tá? A BL se chama área bruta locável, então você vê aqui que 24% da área está em Pernambuco, 7% em Minas Gerais, 14% no Rio, 43% em São Paulo, 4% no Rio Grande do Sul e 5% em Santa Catarina. Tem uma diversificação geográfica bem interessante, o XPLG, uma das mais interessantes que eu já vi em análise de fundos imobiliários, tá? Não só do segmento de logística. Acho bem legal aqui do jeito que eles estão diversificados, isso protege os cotistas. 35 locatários, 16 condomínios, 141 módulos, você vê que é um fundo bem grande, até porque é um fundo de 3 bilhões de patrimônio vai ser um fundo grande, inevitavelmente. Vacância física controlada, vacância financeira também, mais controlada ainda. Aqui mais algumas informações, isso aqui provavelmente são informações dos contratos. Olhando por alto, a maioria parece ser típico, né? Então isso não é tão positivo, mas é aceitável, levando em conta o resto das características do fundo. Seguindo aqui, os ativos. Dá para a gente ter uma noção aqui de quais são os ativos. Não está dizendo quais são os tipos de contrato de cada um deles, mas a gente já viu que a maioria é típico. Os atípicos normalmente são melhores, mas aqui pelo menos dá para você ter uma noção do que o fundo tem, onde está localizado, quem são os locadores. Não vou ficar preso nisso aqui, você pode olhar com calma se você acessar ali as informações do fundo no site deles. Aqui o centro logístico de Cajamar, né, que está em obra, as obras foram concluídas e está em fase de vistoria, né? Lembrando que esse relatório aqui é referente a maio, para recebimento definitivo do imóvel. Então eles já estão terminando e em breve isso daqui vai estar disponível para locação, já vai estar até locado, se eu não me engano, já existe contrato de locação para quando parte, pelo menos, desses imóveis aqui estiverem prontos. Aqui mais algumas obras, uma lida rápida, cronograma alterado. Tá, isso aqui é uma obra de reforma, aparentemente, ou de manutenção. Outro especulativo, também em Cajamar, 77 mil metros quadrados, 64% pertence ao fundo, término previsto ao longo do quarto trimestre de 2022. Então isso aqui é interessante do ponto de vista do longo prazo. Se você adquirir hoje cotas no fundo, em 2022 você já vai ter ali novos imóveis gerando renda para você. Isso aqui é bem interessante, está bem no início, está vendo aqui que o terreno está cru, então ainda vai começar, por isso o prazo mais longo. Aqui mais algumas informações, perguntas e respostas, não é interessante, acabou o relatório. Beleza, já olhamos aqui, o fundo está retomando, diversificado geograficamente, diversificado quanto a setores e um pouco concentrado no varejo, mas diversificado quanto a setores e quanto a locatários. A taxa de administração é aceitável, a taxa de performance poderia ser melhor, mas está ok por causa do benchmark. O gestor é um bom gestor, a Vortex, e agora a gente já tem quase todas as características que um fundo precisa, pelo menos na minha análise, para ser um fundo que compõe a minha carteira. E a título de informação, apenas eu sou cotista do XPLG já há algum tempo, tá? Apesar dele não ser um fundo que tenha bastante tempo ali, eu confiei na gestão e acabei adquirindo já há mais de um ano cotas do XPLG. Aqui mais um pouco sobre os
imóveis e o tipo de contrato. É interessante aqui se você quiser saber um por um, não vou ficar preso nisso aqui. O regulamento, caso você queira dar uma olhada, mas eu acho que todas as informações que precisava eu já acabei pegando. E aqui uma informação interessante que está cada vez mais importante a gente olhar, isso aqui é sobre a última distribuição, ou melhor, a última emissão de cotas do fundo. Então você vê aqui que teve uma taxa de R$ 4,83, R$ 4,83, e uma cota que foi vendida a R$ 123,33. Eu já tinha feito a conta aqui na calculadora, está dando 3,9% de taxa, né, sobre o valor que foi lançado para o mercado. Então isso é interessante porque tem alguns fundos, alguns gestores que estão cobrando taxas muito elevadas, acima de 5%, às vezes 6% na emissão de cotas, e isso não é vantajoso, isso penaliza o cotista, aquela pessoa que está querendo aumentar ou manter sua participação no fundo, ou até aquele que está querendo comprar a primeira vez através de uma distribuição nova de cotas, de uma emissão nova. Então 3,9 está aceitável, poderia também ser um pouquinho mais baixo, ali 3,5, talvez 3 se não for pedir muito, mas tá ok também. E aí a gente passa para a página do Status Invest, né? Aqui, a página inicial, eu já botei aqui em 5 anos, então você vê que o fundo tem um crescimento aqui de valor da sua cota. Como eu falei, tem um tempo, desde o final de 2020, que os valores dos fundos têm caindo, tem as emissões de cota também que podem trazer isso aqui para baixo, mas enfim, o dividend yield dele está interessante aqui, 6,16 é um valor ok. Você está com um valor P sobre PRV, né, sobre o valor de mercado, preço sobre o valor de mercado 1,03 é outro requisito que eu olho, se estiver ali acima de 1,15 e tal, já começa a não achar interessante, independente do fundo. Em torno de 1, abaixo de 1 é sempre interessante se todas as outras características estiverem ok ali também na análise. Ele tem um patrimônio de quase 3 bilhões de reais, então tem um patrimônio interessante, é um fundo grande, é um fundo que tem poder aquisitivo, tem um valor em caixa também considerável, provavelmente suficiente para bancar ali boa parte dessas obras, se não todas as obras que estão sendo feitas, então ele não vai precisar fazer, creio eu, outra emissão de cotas. Isso aí também acaba sendo bom para quem já é cotista do fundo, que não precisa aumentar ali sua participação, colocar mais dinheiro na emissão, ou não fazer nada e acaba sendo penalizado perdendo parte do seu percentual total ali no patrimônio do fundo. Aqui, sobre o rendimento do último mês, vê que subiu um pouquinho. Uma coisa interessante, os rendimentos do XPLG são bem constantes, você vê que na abertura ali do fundo teve uma variação grande, mas logo depois ele foi se estabilizando e ele se mantém aqui sem grandes alterações. Isso é legal também, é um ponto que eu sempre olho, tá? As subscrições tiveram algumas aí em 2020, se não me engano foram 3, em fevereiro, maio e dezembro, por causa delas que tem essas obras também que estão em andamento. Aqui o tipo que não sei porque não está escrito renda, enfim, deve ter alguma questão com o site, etc. Mas a gente já viu que é renda, e é outra coisa que a gente olha. E o resto são informações financeiras que não vale tanto a pena assim ficar preso nelas nesse momento, tá? A parte aqui da diversificação também, quanto ao vencimento dos contratos e tal, a gente já olhou lá na página do fundo, então não precisa ficar checando aqui no Status Invest, que provavelmente até vai ter algum tipo de divergência, beleza? Então, gente, isso aqui, ó, análise rápida, o vídeo aí tá dando nem 20 minutos, sobre o XPLG. Você depois, obviamente, você está vendo isso aqui a primeira vez, você não está acostumado a fazer análise de fundo imobiliário. Eu falo muito rápido também, então coloca a velocidade mais devagar aí, ou então assiste novamente o vídeo, mas aqui eu já te dei diversas dicas do que você precisa olhar na hora de analisar um fundo imobiliário. Provavelmente, se você assistir esse vídeo 3, 4 vezes, você já consegue fazer isso sozinho, e talvez tão rápido quanto eu. Se eu nunca tivesse olhado o XPLG 11, agora com essa breve análise, eu já estaria quase convencido de que vale a pena ser cotista deste fundo. Eu olharia com um pouco mais de calma mais algumas coisas só para ter certeza, mas eu já estaria praticamente pronto para fazer uma aquisição de cota desse fundo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e até o próximo vídeo. Valeu!